conjuntos iguais, né? Então, quando é que dois conjuntos são iguais? Vamos fazer aqui uma definição para a igualdade de conjuntos. Então, definição. Vamos começar assumindo dois conjuntos A e B, então sejam A e B conjuntos, ok? Representados por letra maiúscula. Sejam A e B conjuntos, então dizemos que A é igual a B, aí por enquanto eu vou escrever tudo por extenso, então dizemos que A é igual a B, note que eu não preciso ficar dizemos que o conjunto A, porque eu já disse que o A é um conjunto, certo? Então dizemos que A é igual a B se A e B têm os mesmos elementos. Então, quando dois ou mais conjuntos têm os mesmos elementos, eu vou dizer que esses conjuntos, eles são conjuntos iguais, tá certo? Então, isso leva a concluir o seguinte, que o que deixa um conjunto bem determinado, ou seja, bem conhecido, ok? Bem estabelecido, é você saber quais os elementos que fazem parte do conjunto, ok? Então, observe que eu defini aí por extenso. Agora, vamos tentar escrever tudo isso aí que eu coloquei em palavras. Vamos tentar utilizar símbolos matemáticos para representar isso, certo? Então, por exemplo, para dizer que o A é igual a B, a gente usa aqui o símbolo de igualdade, indicando que o A é igual ao B, certo? Agora eu preciso dizer quando é que isso acontece. E aí eu disse que é quando A e B têm os mesmos elementos. Então o A vai ser igual ao B, se somente se, certo? Isso é uma equivalência. Aí para todo x, esse símbolozinho aqui, tá certo? Deixa eu escrever de maneira mais arrumada. Ok? Esse símbolo quer dizer para todo ou então qualquer que seja. Então, se somente se para todo x que eu pegar, se esse x ele pertence ao conjunto A, então esse mesmo x tem que pertencer ao conjunto B. Então, observe que eu estou dizendo que A é igual a B se somente se para todo x, eu leio essa seta ainda e voltando, se somente se, quer dizer uma equivalência, certo? Vale ler na ida e na volta, o que eu estou escrevendo. Então, o A vai ser igual ao B se somente se, para todo x que eu pegar, se esse x for elemento de A, então esse x é elemento de B. Agora, observe que colocando a seta aqui só num sentido, eu posso ter elemento de B que não é de A, e aí não faria o A igual ao B, né? Então eu tenho que tomar esse cuidado. Então falta eu dizer aqui que todo elemento que é de B, ele também é um elemento de A. Aí para isso, basta colocar essa seta voltando, ok? E aí eu tenho que todo elemento que é de A é elemento de B e todo que é de B é de A, indicando que A e B têm os mesmos elementos, portanto, o nosso conjunto A é igual ao B, ok? Então, que fique claro que dois conjuntos serão iguais quando eles tiverem os mesmos elementos. Então, vamos exibir aqui alguns exemplos para que isso fique mais claro, certo? Então, exemplos de conjuntos iguais. Então, vamos começar com esse aqui, ó. Imagina o conjunto formado por A, B e C. Ele vai ser igual ao conjunto formado por B, A e C. Ora, o que é que eu quero enfatizar dizendo que esses dois conjuntos são iguais? Observe que os elementos do primeiro são as letras A, B e C, e os elementos do segundo também são as letras A, B e C. Só que aqui, de propósito, eu troquei o B e o A de lugar. Certo? Aí o que é que eu quero enfatizar afirmando que esses dois conjuntos são iguais? Eu quero enfatizar que a ordem dos elementos não altera o conjunto, não vai importar, ok?
Então, quando eu tenho um conjunto, a ordem entre os seus elementos não é importante. Então, se você permuta esses objetos de lugar, você não altera o conjunto, ok? Um outro exemplo que eu vou querer colocar aqui é o conjunto formado por A, B e C, novamente, e o conjunto formado por A, B, B, C, C e C, certo? Aí aqui eu quero enfatizar o quê? Dizendo que esses dois conjuntos são iguais. Eu quero enfatizar que se eu repetir elemento em conjunto, eu só vou contá-lo uma vez, ok? O padrão é não repetir elemento em conjunto, mas caso venha elemento repetido, a gente só vai contar uma vez, ok? E por fim, esse exemplo aqui. Imagina um conjunto descrito por uma propriedade. X tal que X é diferente de X. E o conjunto formado também descrito por uma propriedade, e essa propriedade é tal que X é par e ímpar ao mesmo tempo, certo? Essa é a propriedade que descreve esse segundo conjunto. Ora, essa propriedade aqui, que o elemento é diferente dele mesmo, isso é falso. Aí faz com que esse conjunto não tenha elemento, isto é, ele é vazio. E quando eu olho para esse conjunto, o número ele não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. A propriedade é falsa, logo esse conjunto também é vazio. Se ambos são conjuntos vazios, eles são considerados conjuntos o quê? Iguais. Ou seja, todos os conjuntos vazios são iguais, tá? Então, quando os conjuntos têm elementos, eles serão iguais se eles exibirem os mesmos elementos, certo? Agora, se forem vazios, certo? Qualquer conjunto vazio é igual a um outro conjunto vazio.